Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live na Igreja Batista do Rio Verde. Agradeço a todos que estão nos ouvindo, aos membros, aos amigos. E nessa noite nós vamos começar louvando a Deus. Num texto, quero deixar para vocês em Isaías, capítulo 1, versículo 18, que fala assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. E essa a promessa de Deus para nós. E reforça aqui, né? Se nós estivermos dispostos a obedecer. E essa música que nós vamos cantar, a primeira música, fala que alvo mais que a neve eu quero ser. E em santidade eu vou viver. Mas para isso nós temos que estar dispostos a obedecer, como fala a palavra de Deus. Te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio te glorificam, Senhor.
multiplicarei na tua palavra, me edificarei na tua palavra, eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Senhor Deus, louvado é teu nome, Senhor Deus. Grandioso tu és, ó Deus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Senhor Deus. Te louvamos pela tua grandeza, Senhor Deus, pela tua presença em nosso meio, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais um culto que vamos ter, por mais uma palavra que vamos ouvir, ó Pai, que serve, Senhor Deus, para nos alimentar espiritualmente, Senhor Deus, estarmos mais presentes e mais perto de Ti, ó Pai. Fica com cada um de nós aqui, com cada irmão que está nos assistindo, Senhor Deus, a Tua bênção seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados, na paz do Senhor. É um momento muito gostoso nós podermos estar aqui. Queremos, desde já, estar dizendo que estamos presentes diante da presença do Senhor, tanto nós aqui como você aí no seu lar, aonde você estiver. Temos certeza que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando aos nossos corações nessa noite. Eu sei, amados, que estamos passando por um tempo difícil, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, nós temos que ter a certeza que Deus está conosco e que Ele continua o mesmo. O Deus que nos ama, o Deus que nos conhece. Esse momento de tanta ansiedade, esse momento até mesmo que muitas vezes perturba a nossa mente, o nosso sono, como vai ser, o que vamos fazer, o que vai acontecer, até quando. Eu quero dizer para você nessa noite, deixe tudo diante do Senhor, que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas, e confie, creia que Ele está no controle da tua vida, que Ele está no controle do teu trabalho, que Ele está no controle da tua família, para a honra e glória do Senhor. E nessa noite eu quero falar sobre um texto bem conhecido, mas, orei muito e o Senhor me deu esse texto novamente, já falei uma vez sobre ele, e estive estudando novamente. E eu coloquei como tema da nossa palavra nessa noite, dize ao povo que marche. Vamos abrir a nossa Bíblia, quem tiver com o seu celular, que possa estar nos acompanhando. É um texto um pouco longo, mas é importante que nós estejamos lendo Êxodo 14, do versículo 1 até o versículo 16, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Êxodo 14, de 1 a 16, e diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vós acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia,
Mudou-se o coração de Faraó e dos oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e todo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavalarianos e os seus exércitos, e alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte a Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, é linda essa passagem. Mas nós vamos ver o que Deus fez, né? O que Deus estava fazendo para o povo de Israel. Moisés conduzia o povo de Israel em sua gloriosa saída do Egito, onde esses foram escravos por 150 anos. Estavam a caminho da terra prometida, Canaã. O Egito tinha ficado para trás, o Egito estava arruinado. Os egípcios choravam pelos seus primogênitos. E Deus, pela demonstração do seu poder maravilhoso, Deus fez com que eles mandassem o povo de Israel partir, o povo de Deus. A saída do povo de Israel, irmãos, a saída do povo de Israel do Egito foi um milagre. Ou melhor dizendo, uma operação grandiosíssima do poder de Deus. O povo, quando escravo, era dominado pela maldade de Faraó. Trabalhava sem chance de crescer, sem ganhar. Eram levados a um sofrimento de trabalho exaustivo, debaixo de chicotes, debaixo de castigos. E não só os homens, não só os pais, mas os seus filhos, as suas esposas. Mas eles sempre clamavam a Deus, né? Tinha ali alguns do povo que acreditavam no poder de Deus. E todo esse tempo que eles passaram ali, chegou um dia, né? Nós podemos ver lá em Êxodo, capítulo 3, né? É uma longa história, né? Quando Moisés vai para o deserto, quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, lá no versículo 3, eu vou estar lendo, né? Que diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu... Vamos lá. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a terra boa e ampla,
terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vim agora, enviarei você para livrar este povo, né? Aqui Moisés, amados, é chamado para libertar o seu povo. Aqui Deus diz para Moisés: chega, eu ouvi o clamor do povo, e eu sei que agora é o tempo, eu sei que agora é a hora para que o povo seja liberto da escravidão. Por quê, amados? Porque Deus tinha um plano para aquele povo. E eu creio, meus amados, que Deus tem um plano também para mim e para você. Talvez estejamos passando por lutas e não entendemos. Mas eu quero dizer para você, continue louvando, continue buscando a presença do Senhor, que Deus tem vitória, Deus tem propósito para as nossas vidas, né? E nós vemos aqui que quando há aquela alegria, aquela libertação do povo, o povo sai muito alegre. E Deus lá, quando nós já lemos no versículo 14, chama Moisés e diz: Moisés, eu quero que vocês tomem essa direção. Se nós estudarmos a fundo, meus irmãos, nós vamos ver que é a direção contrária aonde eles poderiam ir até Canaã. Deus manda eles ir do contrário. Deus colocou, aparentemente, o povo num impasse. Mas Moisés obedeceu. E no fim da linha, quando eles chegaram aonde Deus tinha mandado que eles se acampassem, era interessante, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que havia montanhas, havia deserto e à sua frente havia o mar, né? O mar vermelho à sua frente. E eles ficaram cercados pelo deserto, ficaram cercados pelas montanhas, ficaram cercados pelo mar. Que situação! No fim da linha. Mas eu queria dizer, já nesse momento, nesse começo da palavra, muitas vezes, irmãos, nós também estamos cercados pelas nossas lutas. Mas lá em 2 Coríntios 4:8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Aqui Paulo nos lembra que, embora às vezes possa parecer que estamos sendo quase vencidos, não podemos perder a nossa esperança, porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Não podemos perder a nossa fé, não podemos perder o nosso ânimo. Sabe por quê, amados? Porque o nosso corpo humano está sujeito a pecar e sofrer, mas Deus nunca nos abandona. E com Cristo nós seguimos para a vitória. E nós vemos também aqui, irmãos, quando Deus muda toda essa direção do povo de Israel, Deus queria, irmãos, né, quando Deus fala ali, esses egípcios que hoje vocês viram, nunca mais vocês verão. Aqui nós vemos que o Senhor estava criando uma oportunidade para demonstrar o seu poder. Nós lemos ali que Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus queria deixar um marco de vitória, de poder, um livramento fantástico que foi do povo de Israel, né? E também Deus queria fortalecer a fé do seu povo. Que nós possamos também, amados, olhar para as provações, entendendo como uma oportunidade para sermos abençoados. Não é fácil, irmãos. Mas vamos olhar que Deus permite aflições, lutas, para sermos abençoados. E vemos aqui, irmãos, que esse povo que estava saindo do Egito, não era um número pequeno, mas era um número expressivo. Os entendidos, os estudiosos, falam que era mais ou menos 2 milhões de pessoas. Será que era fácil, irmãos? Aquelas pessoas saíram com os seus animais, com os seus objetos, com os seus filhos, né? Não era fácil.
E quando aquele povo estava acampado, estava andando, estava olhando, eles viram diante deles 600 carros com seus oficiais, escolhidos para perseguir o povo. E ainda Faraó, com seus capitães, ele mesmo queria trazer o povo de volta, talvez açoitando: voltem a trabalhar, voltem para a escravidão. Cavalos, exércitos chegaram perto do acampamento dos israelitas. Quando nós olhamos com os nossos olhos humanos, irmãos, que foi os olhos de Faraó, eles estão perdidos, eles são presa fácil. Mas o povo de Deus, quando nós olhamos também, nós pensamos, o povo de Deus estava em grande dificuldade. Mas, amados, eles não estavam entendendo que eles estavam sob o controle de Deus. Porque quando nós estamos em dificuldades, nós precisamos entender que nós temos um Deus que está acima de toda a nossa luta. Porque a palavra do Senhor diz: operando Deus, quem impedirá? E eu quero dizer para você nessa noite, não existe melhor lugar para estar senão na presença de Deus. Seja qual a luta, amado, que você está passando, qual a desilusão que você está passando, esteja na presença do Senhor. Não existe melhor lugar do que estar sob o controle do Todo-Poderoso, né? Mas, infelizmente, irmãos, quando eu estava estudando, eu pensei, nós somos muitas vezes, ou quase sempre, como esse povo. Quando está tudo bem, nós amamos a Deus, nós pulamos, saltamos e cantamos. Mas quando a dificuldade vem, irmãos, nós esquecemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E nós vemos aqui nesses textos, eu não vou estar lendo, que eu já li, né? Do 10 ao 12, nós vemos aqui a atitude do povo diante da dificuldade. Irmãos, eles tinham acabado de ser libertos. Eles tinham acabado de ver a mão de Deus poderosa. Eles tinham acabado de ver a tristeza dos egípcios pela perda do primogênito. E os seus primogênitos do povo de Deus estavam ali acompanhando os seus pais. Mas o que acontece aqui, meus irmãos? A falta de fé e a ingratidão do povo. O medo levou ao povo ao desespero, irmãos. O desespero, o medo levou o povo a falar coisas que não deviam. Eu fiquei pensando muito sobre isso, irmãos. Nós precisamos aprender a calar, mesmo em tristeza, em luta, porque nós falamos coisas que desagradam a Deus. E eu coloquei aqui, irmãos, porque numa dessas lives, o irmão João falou sobre a coluna de fogo à noite e sobre a nuvem da sombra de dia. E a palavra do Senhor nos mostra, quando eles entraram no deserto, o Senhor já deu a proteção sobre eles. E eu quis dizer para os irmãos que essa coluna de fogo, que à noite era para dar luz para eles e livrar eles de tantos animais que tem peçonhentos no deserto, e essa nuvem de sombra para que eles pudessem ter um bem-estar, para que eles pudessem caminhar com mais tranquilidade. Eu queria dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, nós também temos essa coluna de fogo. Quando você está dormindo, o Espírito Santo está com você, aleluia. Quando você está caminhando, quando você está viajando, talvez dirigindo mesmo de dia, o Espírito Santo está te cuidando. Ali, aquela coluna de fogo e aquela nuvem era a presença de Deus, irmãos. E hoje, o Espírito Santo é a presença de Deus na minha vida e na tua vida. Precisamos, irmãos, glorificar a Deus por isso, mesmo em luta. Mas aqui o povo começou a murmurar, a falta de fé. Mas o que mais me chamou a atenção nesse estudo, nessa palavra, foi o contraste, irmãos, do povo de Deus e Moisés. Gente, eu fiquei pensando, Deus falou com Moisés,
E Moisés creu na palavra do Senhor, creu na promessa. E quando o povo murmurava, quando o povo reclamava, nós vemos aqui o contraste, porque Moisés estava ali, meus irmãos, com fé e autoridade e ousadia, encorajando o povo. Eu pensei aqui, falei, Moisés, com certeza, meus irmãos, cria no Deus do impossível. Eu pergunto para você nessa noite, você crê nesse Deus? Você crê no Deus do impossível? Você crê que esse Deus, o nosso Deus, pode fazer maravilhas na nossa vida? Porque nós não vimos em Moisés nenhuma evidência de dúvida. Pelo contrário, em meio a toda aquela luta, Moisés chega e diz para o povo, lá no versículo 13, deixa eu estar lendo, né? Não temais, né? Deixa eu ler aqui bem certinho, né? Só um pouquinho. Não temais, nem vos assusteis, e vede o livramento que o Senhor vos fará. Não temais, o que quer dizer não temais? Não tenha medo. Eu estou com vocês, não importa as circunstâncias. Sabe, irmãos, o que eu senti nesse momento? É como se o Senhor fosse aquele pai que de repente apaga a luz e começam os relâmpagos lá fora, e você chega para o teu filho e abraça, não fique com medo, eu estou aqui. Eu acho que essa é a atitude de Deus nesse momento. Não tenham medo, eu estou com vocês, não importa as circunstâncias. Essa é a ordem para nós também. Moisés diz para o povo, não temo, não tenham medo, estai quietos, né? Estai quietos, aquietai-vos, ele diz, e vede o livramento que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Estai quietos, o que quer dizer? Acalme o teu coração, se aquiete. Talvez para nós nessa noite seja, pare de correr para lá e para cá. Pare de querer resolver, se aquiete. E aqui para o povo, literalmente, eles deviam ficar quietos, eles deviam obedecer, eles não deviam nem fugir, nem lutar, porque Deus mandou eles se aquietar. E ainda ele traz essa palavra para eles, vede o livramento. Era somente para o povo crer, pois Deus os livraria. A luta era do Senhor. Amados, precisamos parar e não temer, para ver os livramentos que Deus tem para nós. Nós precisamos deixar Deus agir. E mais ainda, irmãos, ele continua falando para o povo, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Os egípcios tinham certeza da vitória naquele momento. Aos olhos humanos, eles não entendiam como o povo de Deus podia se livrar deles ali. Como atravessariam o Mar Vermelho? Não era um pequeno rio, um lago. Era um mar revolto, irmãos. Não tinha navio, não tinha barcos. Como? Mas Moisés estava confiante na promessa de Deus. E com certeza ele clamava no seu interior. E quando, irmãos, nós clamamos ao Senhor, Deus age quando nós estamos em comunhão com Ele. E lá no 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, nós não podemos esquecer, amigos, amados que estão nos ouvindo, nós não podemos esquecer que toda oração precede uma ação. Amados, não fiquemos parados, chorando, reclamando, murmurando. Nós precisamos marchar.
Nós precisamos ir em frente, como filhos de Deus, como povos unidos, como família de Deus. Pare de reclamar. Vamos parar, irmãos, de murmurar. Nada dá certo para mim. Deus, Ele pede que a gente tome uma posição. Você ore e haja. Precisamos agir. Aqui Deus fala para Moisés, né? Diga ao povo que marche. Irmãos, até parece uma brincadeira, né? Como vai marchar no mar? Mas Deus falou, meus irmãos, a nós basta obedecer. Foi o que a irmã Miriam falou aqui. Deus quer de cada um de nós obediência. Você quer ser abençoado? Obedeça ao Senhor. E aqui Deus manda, né? E é interessante que Deus fala, né? Firme com Moisés. Por que clamas a mim? Tome uma atitude. E tu, Deus fala para ele, você também tem que fazer algo, Moisés. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E tu vamos continuar, né, irmãos? Glória a Deus, porque a cada dia que passa, irmãos, nós podemos ver a mão maravilhosa do Senhor. E aqui, quando Deus dá ordem a Moisés, Ele diz, e tu, Moisés, levanta o teu bordão, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e o divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia, irmãos. Eu fiquei pensando nesse momento, quando Moisés ordena ao povo, né? Eu fiquei pensando, talvez os primeiros foram os que tinham fé, e os outros foram atrás. Porque, irmãos, podemos imaginar essa cena, um grande mar sobre você, né? Sobre o povo naquele momento, e Moisés, o Deus manda, amados, que nós marchemos. E nessa noite, o que quer dizer isso, irmãos? Devemos ir em frente. Devemos olhar para Jesus. Seja qual a tua luta, meu amado, vá em frente, não pare, não chore, não se desespere, não murmure, mas olhe para Jesus. Nessa noite, Deus quer de cada um de nós, sabe o que, meus irmãos? Uma atitude, uma ação de fé, para que o milagre possa acontecer em nossas vidas, para que o milagre possa acontecer em nossas famílias, para que o milagre possa acontecer nos teus relacionamentos, para que o milagre possa acontecer na qual área da sua vida precisa. O nosso Deus é o Deus de milagre. O Deus que libertou o povo de Israel é o mesmo Deus que quer nos libertar hoje. É o mesmo Deus que quer fazer milagre na minha vida e na tua vida. Seja qual a sua luta, Deus quer te dar a vitória. Deus hoje nos dá uma ordem, amados. Marchem. Não importa se tem um exército de lutas, se existem montanhas de injustiça, ou se existe o mar de decepção.
Quero dizer para você, meu amado, que está me ouvindo, em nome de Jesus, Deus continua no meio do seu povo. O Deus que estava com o povo de Israel, o mesmo Deus que está conosco aqui. Eu sei, amados, vivemos em meio às pressões do inimigo para nos fazer retornar à escravidão. Mas o Senhor ordena nesta noite, marche. Olhe, meu amado, para Jesus. Não é tempo de parar. Não é tempo de reclamar, pois o inimigo já foi derrotado pelo sangue do Cordeiro de Cristo. Devemos prosseguir, pois a nossa vitória já foi conquistada na cruz. Lá em João 19:30, Jesus disse, né? Está consumado. O que quer dizer está? O que Jesus quis dizer está consumado? Jesus quis dizer que Ele fez tudo, que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições, para que tenhamos esperança nele, para que possamos marchar sabendo que a vitória é certa. Por isso, amados, eu quero encerrar nesta noite, dizendo para você, eu não sei qual a tua luta, eu não sei qual a tua decepção, eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja ouvindo e dizendo, mas isso foi lá no passado. Mas eu digo para você, não que eu saiba alguma coisa, mas porque eu creio num Deus que sabe todas as coisas. Em nome de Jesus, eu digo para você que o mesmo Deus que libertou aquele povo quer te libertar neste momento. Deus quer te libertar da dúvida que passa no teu coração. Deus quer te libertar da tristeza, do choro, da lágrima. Deus quer fazer um milagre na tua vida, como Ele fez para aquele povo. Talvez você esteja como aquele povo murmurando, com medo, mas Jesus diz para nós nessa noite, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete o seu coração. Coloque tudo diante do Senhor. Nesse momento nós vamos estar orando. Vamos estar colocando toda a nossa luta diante do Senhor. Esse povo chegou diante do momento que Deus queria mostrar o seu poder. Deus queria mostrar a sua graça, mas o povo não compreendeu. Mas glória a Deus porque Moisés estava ali. Talvez você seja o Moisés aí no teu lar, talvez você seja o Moisés hoje no teu trabalho. Mas talvez Deus esteja pedindo para você nessa noite, tome uma atitude. Deus disse para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Talvez Deus está dizendo para mim e para você hoje, pare. Tome uma atitude. Talvez a nossa atitude deva ser de dobrar o nosso joelho e orar. Talvez a nossa atitude seja de glorificar a Deus pela luta. Talvez a nossa atitude deva ser de nos calar. Talvez o Senhor queira mostrar para você a bênção que Ele tem na tua vida, na tua família. Eu creio nisso, irmãos. Vamos nos colocar diante do Senhor agora, crendo no Deus do impossível, crendo no Deus que libertou aquele povo de uma maneira extraordinária, fazendo aquele povo passar em seco. E vocês sabem que depois os egípcios correram atrás, e aquele mar foi se fechando e eles foram morrendo pelaquela água. E a palavra, a promessa de Deus se cumpriu quando Ele disse para Moisés, esses egípcios que hoje vocês viram, nunca mais vocês verão, aleluia. Talvez Deus esteja dizendo para você nessa noite, essa luta que você está tendo nesse momento, você nunca mais vai ter. Porque eu quero fazer um milagre na tua vida. Oh Deus amado, louvado seja o teu nome nesse momento, ó Pai. Ó Deus amado, nós te louvamos. Eu te agradeço, Senhor, pela tua maravilhosa mão poderosa, ó Pai.
Eu te louvo, Senhor, porque se eu estou aqui, é porque o Senhor me ama, Senhor. Porque o Senhor tem misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Ó Deus, eu estou aqui nessa noite, ó Deus, não porque eu sou melhor do que ninguém, Senhor, mas porque eu estou aqui, ó Deus, porque um dia o Senhor me salvou, um dia o Senhor me resgatou, ó Pai. Mas também eu estou aqui nessa noite, ó Deus, para pedir ao Senhor pela minha vida, Senhor. Ó Deus, me ensina a não murmurar, Senhor. Me ensina, Senhor, a realmente me aquietar diante de Ti, ó Deus, para que eu possa ver as Tuas maravilhas, Senhor. E, ó Pai, nesse momento eu quero colocar também todas as pessoas que estão agora nesse momento ligados na Tua palavra, ligados agora nessa oração, nesse clamor que estamos levantando, Senhor. Clamor que vem de Ti, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos acompanha de dia, de noite, o Senhor que nos exorta, o Senhor que nos ama, Pai. Nesse momento, vai tocando nas vidas que estão diante de Ti, Senhor. Se há luta, Senhor, se há tristeza, se há necessidade espiritual, se há necessidade financeira, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um de nós, ó Pai. E agora, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, na autoridade do sangue que foi derramado da cruz, Senhor, nós pedimos a unção da alegria, da paz. Ó Deus, se alguém de nós está aqui nesse momento e não consegue ter fé, ó Pai, não consegue ver a vitória, Senhor, eu clamo a Ti nesse momento, Senhor. Ensina-nos a ter fé, Senhor. Ó Deus amado, o Senhor é maravilhoso. Ó Deus amado, o Senhor é tremendo, ó Pai. Santo, santo é Teu nome, Senhor. Vai falando, Senhor, vai restaurando, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Louvado seja o Teu nome nesse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu amado, nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar fazendo a boa obra na tua vida. Mas que nós possamos, nesta noite, irmãos, levar para nossa casa o exemplo de Moisés. Aquietai-vos, ele disse para o povo, e sabei que eu sou Deus. Deus disse e ele creu, e a vitória foi certa. Clame ao Senhor, e você será abençoado, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos louvar com o grupo mais uma vez, né? E desde já, louvamos a Deus pela tua vida que está nos acompanhando nessa noite, por você que esteve ouvindo a palavra do Senhor, por você que esteve ouvindo a mensagem de Deus cantada, que o Espírito Santo complete a boa obra na tua vida. Estamos à disposição, irmãos, né? A Igreja Batista do Rio Verde tem um carinho muito grande por você. Talvez você não seja nosso irmão em Cristo por enquanto, mas as portas, né, por enquanto não estão abertas. Mas se você precisar de alguma coisa, esteja ligando para a igreja. Creio que em breve vamos estar aqui louvando. Que você que está nos ouvindo possa estar aqui conosco. E que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que seja uma semana abençoada no Senhor. Tome posse da vitória. Tome posse de Deus na tua vida, para que você seja abençoado. Amém? Deus abençoe. Logo após a música estaremos despedidos para a honra e glória do Senhor. Amados, essa é mais uma das histórias da Bíblia que a gente conhece, né, do povo hebreu, e que tiveram que ter um ato de fé, de marchar, né? E a Bíblia tem várias histórias maravilhosas de fé. Esse versículo que eu vou ler
é a história de Ana. E no versículo, em 1 Samuel 2, versículo 2 ela fala, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. E é esse Deus que a gente crê, e é esse Deus que a gente deve o nosso louvor, a nossa honra, a nossa devoção de cada dia. E eu desejo a todos vocês uma semana abençoada, que Deus esteja com cada um de vocês, nos vossos lares, nos vossos trabalhos, aonde vocês estiverem. Deus abençoe a todos. E convido a vocês que cantem conosco, Santo, Santo, Santo é o Senhor. De toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. De toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o